Só o amor não basta quando se diz respeito a relacionamento, principalmente dos círculos mais íntimos de nossa vida. Eu sou Gleison Mello e queria discorrer nesse pequeno vídeo sobre a importância da inteligência emocional para melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. Somos seres pensantes. Um caniço pensante, diria Blaise Pascal, um filósofo. Um caniço porque somos frágeis, mas pensantes. Porque a capacidade de pensar, de raciocinar, a forma como usamos a parte do cérebro chamada de pré-frontal é muito diferente de todos os outros animais. A maneira como utilizamos. Temos então essa capacidade de raciocinar. Contudo, não é apenas a maneira como raciocinamos que nos difere dos outros animais, como pensamos ou como usamos a razão. É também como utilizamos, ou melhor, como vivenciamos as nossas emoções humanas. As emoções humanas, para a gente compreender melhor, ela é uma pulsão, uma força interna, uma força fisiológica coordenada pelo cérebro que nos leva à ação. O neurocientista chamado Pedro Calabres define, usando uma metáfora, que as emoções são nada mais do que uma programação mental para levar o ser humano a uma ação ante uma situação específica, seja ela de perigo ou simplesmente uma situação que nos leva à aproximação, como por exemplo o afeto ou o amor. E as emoções, elas são rudimentares, fisiológicas e estão abaixo da linha da nossa consciência, ou seja, eu não escolho sentir ou não sentir uma emoção, simplesmente elas brotam, elas emergem dentro de nós a partir de um estímulo. Esse estímulo pode ser interno, um pensamento, uma lembrança, uma memória, ou pode ser externo, alguém que eu vejo, um animal feroz, um perigo iminente, qualquer situação que está fora de mim. Então, qualquer um desses estímulos vai despertar em nós, vai ligar o botão de start para que vivenciamos uma raiva, uma tristeza, uma alegria, um sentimento de afeto, ou até mesmo de asco, porque o asco também é considerado uma emoção. E todas as emoções dentro da questão evolucionária do ser humano, elas existem com o objetivo de nos proteger, de nos fazer o bem. Quando sentimos medo perante um perigo, tudo que nós sentimos, que muitas das vezes nos paralisa, é para nos proteger perante aquele perigo. Ou para que a gente fique atento à situação que vai nos colocar numa situação de risco. Por exemplo, um abismo, um animal peçonhento, quando eu estou andando por uma mata. Então, várias situações podem ser os estímulos que as emoções precisam para dar o start e elas iniciarem dentro de nós. E é fisiológica porque ela mexe com todo o funcionamento do nosso organismo, coisa que às vezes nem temos consciência e nem percebemos diante do momento em que ela é despertada em nós, a emoção. E as emoções, ela tem um sistema chamado sistema de valência, que são as valências positivas ou as valências negativas. E as valências positivas, elas tendem a nos levar a movimentos de aproximação, como o afeto e o amor, por exemplo. Une as pessoas. Como o sistema de valência negativa tende a nos distanciar, a repelir, como por exemplo a raiva, a tristeza, o medo. E ambas as valências têm a sua função, que é movimento, aproximação ou distanciamento. E no campo dos relacionamentos humanos, o que não faltam são estímulos que gerará dentro de nós emoções que farão com que os nossos comportamentos sejam atingidos. Se a gente parar para pensar, por exemplo, dentro de um relacionamento afetivo, no primeiro momento, os grandes estímulos mais fortes são de aproximação, de afeto, de amor, de carinho. Mas com o tempo, com a convivência, com alguns desprazeres, com algumas situações que causem em nós constrangimento, tristeza, até pequenas raivas, é natural que a gente comece a perceber estímulos de valência negativa, que vão despertar em nós emoções de distanciamento. E por que isso acontece? Porque pessoas que foram unidas pelo amor, pelo afeto, com o passar dos anos parece que viram cão e gato, inimigos mortais em alguns casos, lógico, exagerando um pouquinho aqui da minha parte. O que leva a isso? Porque o que acontece? Na convivência, as diferenças vão aparecendo com mais clareza. Algumas máscaras caem e é natural que começa a haver uma discrepância de comportamentos, uma estranheza de ambos os lados, que vai gerando as pequenas
irritações, as pequenas brigas e que vai tomando uma dimensão mais complexa com o correr do tempo. Então é fundamental buscar trabalhar a inteligência emocional para entender esse processo emocional dentro de mim, dentro do outro e compreender que muitas das vezes não fazemos por querer, a partir de uma vontade, mas simplesmente porque somos estimulados pelo meio, pelo outro, pelo meu próprio comportamento, pelo comportamento do outro, somos estimulados a sentir as emoções e as emoções vão controlar o nosso comportamento. Quando eu estou num nível que isso ainda está na base da inconsciência, eu não percebo que eu fui rude, ou só percebo depois, eu não percebo o que me levou a ser rude, ou dar uma mal resposta, ou simplesmente ter um comportamento que incomoda o outro, quando eu não consigo perceber o que me leva a isso, eu estou no ponto cego. Daí que eu coloco a grande questão que é o título desse vídeo, só o amor não basta. Então não basta apenas eu sentir amor, se eu não souber administrar o meu comportamento para que esse amor se fortaleça. Daí a importância do autoconhecimento e da capacitação para a inteligência emocional. Quando eu me conheço, eu percebo também não só as minhas qualidades, mas também o que me irrita, o que me leva a ter comportamentos desajeitados, o que me leva às vezes à irritabilidade ou à falta de educação com o outro, até às vezes comigo mesmo, quando eu me desrespeito. Então, o autoconhecimento faz eu compreender como as emoções funcionam em mim e o resultado delas na vida prática, na vida comportamental, na vida de relacionamento com uma outra ou outras pessoas. Porque aqui eu não coloco apenas a relação marido-mulher, namorado-namorada, ou apenas afetiva, íntima, mas também todo o conjunto de relacionamentos que temos na nossa vida. Principalmente os círculos mais próximos, começando pelos que estão em casa, moram na mesma casa, mas também estendendo ao meu convívio no trabalho, no convívio na igreja, no convívio social. Então, só o amor não basta, só o afeto não basta, se eu não compreender como eu funciono do ponto de vista emocional e também como o outro com quem eu convivo funciona. Qual que é o sistema dele, qual que é o perfil dele. E compreendendo essas coisas, isso me faz ser mais inteligente para estar atento aos estímulos, porque os estímulos é que geram as emoções. E gerando as emoções vão gerar os comportamentos, os resultados daquela emoção vivenciada no momento específico. Só o amor não basta quando eu sou inábil para quebrar os ciclos comportamentais, quando eu sou inábil para quebrar as desavenças e não perceber como elas começam e como elas podem terminar. É preciso ser empático, compreender o outro, como o outro funciona, relacionar-se bem com ele, saber lidar com as próprias emoções e também saber lidar com a emoção do outro, o que o estimula a estar naquela situação e como quebrar esse ciclo. Então é fundamental compreender o ciclo no qual estamos envolvidos, aprender a quebrar os nossos próprios ciclos e também ajudar as pessoas ao nosso redor a quebrar os ciclos emocionais nos quais elas também possam estar envolvidas. Isso é a verdadeira inteligência emocional. Não basta não basta apenas amar. É preciso ser maduro em duas aptidões: o autocontrole e também a empatia, a capacidade de compreender, não só se colocar no lugar do outro, mas se colocar para compreender a maneira como ele funciona. O contrário disso leva à imbecilidade, à incapacidade e a desastres de relacionamento. Mesmo mentes brilhantes, sob o ponto de vista cognitivo e intelectual, podem ser um desastre se não tiver aptidões que o levarão a ter sucesso nas relações. O contrário leva ao fracasso nos relacionamentos. Só o amor não basta quando se é inábil para contornar desavenças, para quebrar ciclos comportamentais e emocionais. Cuidado com as respostas imediatas. Se você está em atrito com alguma pessoa ou está numa situação de irritabilidade, que está ali as emoções à flor da pele, fique esperto, porque a possibilidade de você eclodir, explodir, fazer do seu vulcão interno soltar as lavas e fazer todo um estrago é muito grande. Então é importante buscar a serenidade, e a serenidade só vem através de exercícios diários de meditação, oração, autocontrole, buscar se encontrar em meio à natureza, em vários exercícios que podem te deixar mais compenetrado, menos vulnerável às emoções. Uma coisa que eu costumo sempre indicar para as pessoas dentro de um relacionamento é o seguinte: cuidado, não fique com a primeira expressão.
Se você fala algo para uma pessoa e ela te responde de forma agressiva, espere um pouco. Espere 2, 3, 4, 5 segundos para ouvir a segunda resposta da pessoa. Pode ser que a primeira tenha vindo com uma carga emocional muito grande e não saiu como talvez ela não queria, como ela desejasse. Quando somos movidos pela emoção, quando a emoção está no seu pico, nós tendemos a comportamentos desastrosos, a respostas atravessadas que não têm um bom resultado. Então é importante saber que isso acontece não só comigo, mas também com o outro. E também esperar o tempo do outro esfriar para que ele entre no seu ponto de, vamos chamar assim, o seu ponto de autocontrole, o seu ponto de centramento, né? Essa é a palavra certa, centramento, para que ele possa ter uma resposta mais socialmente aceitável diante de uma situação conflituosa. Um bom exercício é expressar as próprias emoções. No momento que ela está surgindo dentro de você, que ela ainda está sob o seu controle, quando o vulcão ainda não entrou em erupção, expresse. Porque quando eu me expresso, eu aceito que eu estou sentindo aquilo. Quando eu nego, na verdade, eu estou colocando força naquela emoção que está surgindo dentro de mim. Então, expresse as suas emoções sem medo de dizer que está triste, sem medo de dizer que está com medo. Porque, afinal de contas, medo é uma das emoções mais negligenciadas pela nossa cultura. Parece que ter medo é coisa ruim. Pelo contrário, ter medo é algo muito saudável. Preserva a nossa vida e nos faz ser seres mais atentos aos ambientes, às situações. Outra coisa, diante do medo, uma coisa que ajuda a administrar o medo é rir da situação, rir de si mesmo. E lembrar-se também, recordar, resgatar na sua memória situações em que você superou o medo e saiu vencedor diante daquela situação. Superações do passado podem nos ajudar, trazendo emoções de superação para o momento presente. E diante da raiva, que é um outro exercício, o melhor caminho para superar a raiva que está brotando dentro de mim, para que ela não emerja como um vulcão em erupção para matar tudo, é respirar fundo. Sair do ambiente que está causando aquela emoção, sair de uma conversa que está causando a raiva, quebrar o estado emocional. Isso é fundamental. Diante da tristeza, que é uma outra emoção muito forte na nossa vida, é importante tomar consciência dela, da tristeza, e aceitar o fator ou o estímulo que está te causando a tristeza, aceitar aquela situação, porque não dá para mudar. Então é importante aceitar, mas não aceitar de forma passiva. Aceitou, pronto, todos os braços. É um aceitar positivo, que me leva ao movimento de superação. Então sintonize com o que te causa tristeza. E depois de aceitar essa tristeza, um exercício legal é recordar as pequenas alegrias da vida. Aquilo que te traz boas emoções, que te traz alegria, satisfação, prazer. Pode ser uma comida que você gosta, pode ser um amigo que você gosta, pode ser um hábito, um hobby, né? Que você gosta, por exemplo, cultivar flores, fazer artesanato. Quando você recorda essas experiências, o teu cérebro traz toda a sensação de alegria, de prazer daquele momento. Isso ajuda demais. Outra coisa fundamental quando a gente está no processo de tristeza, principalmente quando ela é forte, como um luto, é fundamental cuidarmos da saúde, para que o nosso corpo não fique vulnerável a doenças, porque é natural que o nosso sistema imunológico se abaixe diante de um momento que eu estou com uma tristeza mais forte, mais profunda. E, por último, um legal exercício é buscar viver as alegrias do dia a dia. Eu já citei algumas, né? Como fazer um artesanato, quem gosta de cultivar flores, mas busque vivenciar boas relações, boas amizades, procurar fazer aquilo que gosta, estar atento ao nascer do sol, né? Ao sorrir de uma criança, a tudo aquilo que desperta vibrações, energias boas dentro de nós. E também comemore suas conquistas, das pequenas às grandes. E não nesse momento de pandemia, né? Mas abrace mais pessoas. Se bem que agora você pode fazer isso, só que mais comedido ou mais restrito ao seu grupo íntimo, né? Os que convivem com você dentro de casa. Mas abrace mais, pratique mais o afeto, que isso também ajuda muito a exercitar o nosso autocontrole, principalmente na questão das emoções humanas. E para fechar, gostaria muito de lembrá-los que as emoções humanas são contagiantes, sejam elas boas ou ruins, elas sempre vão contagiar as pessoas que estão próximas de nós. Então usufrua-se das emoções de valência positiva, aquelas que se aproximam, e administre bem as de valência negativa, porque elas contagiam. E não só
contagio quem está comigo, mas eu também sou contagiado pelo outro, pela emoção que ele está vivenciando. Então, se você convive com pessoas muito raivosas, tome cuidado que você tem uma tendência forte a isso. Ou se você convive com pessoas muito medrosas, esse medo vai te contagiar. Então, lembre-se, as emoções são contagiosas, é importante estar atento ao meio que eu vivencio. Quais são as relações com as quais eu me relaciono mais, que eu convivo mais tempo, porque isso vai interferir na minha qualidade de vida. Outra coisa para poder encerrar, e eu gostaria de encerrar com uma historinha, para dizer para vocês o seguinte: muito da nossa vida, talvez a grande maioria, não está sob o nosso controle. Como, por exemplo, um acidente, como, por exemplo, a temperatura, o clima, a economia. Muita coisa não está sob o nosso controle. Poucas coisas estão sob o nosso controle. E é fundamental que nós agarremos essas coisas que estão sob o nosso controle e sejamos o protagonista, aquele que tem as rédeas na mão para poder administrar. E eu queria trazer essa mensagem através de uma metáfora e com ela encerrar esse vídeo. Certa vez um discípulo, querendo pregar uma peça em seu mestre, armou-lhe a seguinte cilada. Pegou um passarinho e o manteve escondido em suas mãos atrás de si. Apresentou-se para o mestre com o seguinte discurso: Mestre, sei que tu és muito sábio e quero saber se a sua sabedoria é capaz de saber se atrás de mim o passarinho que escondo está vivo ou está morto. E dentro de si o discípulo imaginava: se o mestre disser que o passarinho está vivo, eu levemente estrangulo pelo pescoço e apresento o bichinho morto. Mas se disser que está morto, eu simplesmente apresento vivo. Contudo, surpreendeu-se o discípulo com a resposta do mestre. O mestre olhou-lhe nos olhos após a pergunta e lhe disse: a resposta que busca, pequeno gafanhoto, você já o tem. A resposta está em suas mãos. Muito obrigado pela sua atenção. Até um próximo vídeo. E lembre-se, só o amor não basta. É preciso inteligência emocional, é preciso estratégia e também uma alta dose de empatia. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado.